Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do Nitcast, um episódio que fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, e que é um podcast que é realizado regularmente por meio dos nossos patrocinadores. O CREA Goiás patrocina esse projeto, assim como também a Universidade Evangélica de Goiás, que acredita nesses temas de inovação e tecnologia que nós discutimos aqui nesse podcast. Hoje, com mais uma participação ilustre. Eu sei que as agendas são bem complexas, né, professor? Mas hoje a gente teve a graça de receber a senhora aqui. Inclusive, também eu convidei o professor Igor para nos ajudar nesse podcast. Brinquei com o professor Igor. Nós precisamos de um reforço lá. Você vai, porque a professora Inês é uma professora que fala muito bem, sabe muito, é uma estudiosa muito forte nessa área específica. Eu conversei com o Igor, convidei para ele poder também compor essa banca para nos ajudar. Antes de apresentar a professora Inês, gostaria muito que você se apresentasse, para quem não te conhece, por favor, que você se apresente para as pessoas poderem também ter uma conexão com você, por favor. Pessoal, então, eu sou assessor lá do Núcleo de Inovação Tecnológica, também sou professor do curso de Engenharia de Software, onde, por incrível que pareça, eu ministro uma disciplina chamada Inovação e Tecnologia. E onde a professora Inês, no almoço, ela contou um pouco da história da tecnologia, de onde veio. Quando o Osberg fez esse professor, eu realmente vou estar lá, porque assim, eu tenho um carinho enorme pela professora Inês. E a professora Inês gentilmente topou o convite. Nós estamos ali vizinho de sala, né, professora? E a gente sempre conversa nos corredores. E eu acho que é muito interessante ter a senhora aqui. E antes de começar o bate-papo, gostaria só de fazer a leitura do currículo da senhora, professora, porque às vezes algumas pessoas não conhecem a senhora, então acho que é interessante. A professora Inês é pós-doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie. Ela é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, autora dos livros Confessionalidade e Construção Ética na Universidade, Educação para a Integridade, entre outros. Tradutora do livro República Hebraica, Lei Orgânica do Estado Hebreu e outros mais diretamente ligados à história, filosofia e métodos educacionais, como a educação por princípios, fundamentos do currículo escolar. Professora, para nós é uma honra receber a senhora aqui. Eu sei que muitas pessoas já conhecem, a senhora já está muito forte nesse meio da educação, mas eu acho que a leitura do currículo é importante para quem ainda não conhece a senhora. Eu também gostaria muito que a senhora fizesse uma apresentação, já que a senhora gosta, sabe, professora? Assim, para comentar um pouquinho da sua história, eu acho que é legal para as pessoas poderem conhecer, sabe? A senhora até me falou aqui nos bastidores algumas curiosidades que eu nem sabia, sabe? Como é o caso do Ministério da Educação, né, que a senhora comentou. Eu não sabia, eu acho que é legal para as pessoas poderem também conhecer mais a senhora. Então, fique muito à vontade nesse podcast, que nós vamos falar sobre um tema muito relevante, né? A relação entre filosofia, teologia e inovação tecnológica. Sim. Até porque esse podcast é um podcast destinado à inovação e tecnologia, então a gente precisa contar essa história, né, professor? Com certeza. Então, obrigada pelo convite, obrigada, professor Rosenberg, obrigada, professor Igor. É sempre bom estar aqui com o professor Igor, porque conversa sempre 100%, né? Está sempre muito bem, está sempre 100%. Nós estamos aqui nesse clima, né, de compartilhar. Então, de fato, o que a minha história tem a ver com inovação tecnológica? O que a história da educação tem a ver? O que teologia e filosofia tem a ver com a história da educação? Então, eu realmente fiz um pós-doutorado em Educação, Arte e História da Cultura, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar. Mas eu já vinha estudando a história da cultura de uma forma bastante ampla, mais do que a história da educação, mais do que a história da arte, mais do que a história da política, mas a história da integração de todas essas áreas, né? E nesse contexto de estar fazendo esse pós-doutorado, eu fui chamada para ser assessora especial do Ministro da Educação, em 2020. Então, essa experiência dentro do INEC, 2 anos, eu fui assessora de 2 ministros, né? Do ministro do Economia durante 1 ano e 5, 6 meses, e mais 5 meses no ministro Vitor Godoy. E foi uma experiência assim, que só teve o peso que teve lá por causa das minhas pesquisas individuais, das minhas pesquisas distantes mesmo de contexto universitário. Eu lecionei na Universidade Presbiteriana Mackenzie até 2011. E aí, em dezembro de 2011, eu saí e comecei a pesquisar de forma autônoma. Fui para os Estados Unidos,
fui olhar os documentos originais da história da nação americana, tive acesso a fontes primárias, tive acesso a pesquisadores que mergulharam também, né, nessas fontes originais, lá de 1600, 1700, 1600 e pouco. E aí eu comecei a traduzir material sobre assuntos relacionados a isso, escrevi livros, publiquei alguns traduzidos, e em 2020 eu tive essa experiência, né, de estar no miolo, assim, né, onde as coisas estavam acontecendo em termos de legislação educacional, e tudo isso tinha uma conotação diferente para mim por causa das pesquisas que eu tive feito. Eu tive muitos colegas de áreas diferentes, na área do direito, na área da educação, mas eu transitava muito bem nessas áreas todas com um olhar da história da educação, da história das legislações educacionais, dos métodos educacionais, né, das filosofias educacionais. E por conta disso é que eu fui chamada, inclusive, para estar aqui na UniBG, por causa dessas publicações, por causa desse olhar diferenciado que só foi permitido porque eu me distanciei da academia, das questões ligadas a Lattes. Eu não estava publicando que saiu no Lattes, não estava escrevendo, eu estava publicando por curiosidade, estava produzindo por curiosidade e por um senso de urgência, sabendo que as escolas às quais eu servia, como convidada palestrante, fui diretora de uma associação nacional de escolas cristãs, tinha mais de 100 escolas associadas, e eu começava a ter um texto, eu pensava, as escolas precisam disso, as escolas precisam. Como essas escolas estão fazendo educação cristã sem conhecimento desse material? Eu não tinha pressa de produzir, pressa de direcionar para as escolas. Então, esse é um pouquinho a minha história, de muita curiosidade, de muito investimento em pesquisa para a satisfação própria mesmo assim, quero saber mais, descubro uma coisa, e aí, quando encontro a resposta para aquela, eu descubro que tem 100 outras que eu não sabia e que só fiquei sabendo que elas existem por causa dessa que eu acabei de descobrir agora. Então, cada livro lido aponta esse brilho que eu não conheço. Eu sou essa pessoa fascinada em me conformar com a minha própria ignorância, né? Fascinada com o conhecimento. A sensação quando eu converso com a senhora é de que eu falo menos e escuto mais, eu tenho certeza que consigo aprender com a senhora, né? Inclusive, esse podcast, convite, né, da senhora participar desse podcast, justamente para poder mostrar isso para as pessoas também, o potencial que a senhora tem em diversas áreas, né? E até essa relação de filosofia, tecnologia e teologia, sabe? Como é que essa relação se acontece, sabe, professor? Por favor. E como que essa relação também ela influenciou, né? Grandes universidades, como a caso de Harvard, de Yale, por exemplo. Como que a gente pode contextualizar isso para o nosso ouvinte, professor? Por favor. Ok. Então, hoje parece que nós vivemos um mundo fragmentado, né? Uma coisa é teólogo, outra coisa é filósofo, outra coisa é tecnólogo, outra coisa... Só que, se nós olharmos para a história de todos os desenvolvimentos acadêmicos, fundação das grandes universidades, nós vamos perceber que essas coisas sempre estiveram ligadas de forma diferente até a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante para cá, nós tivemos um período ali de 200 anos de uma interligação de teologia, filosofia e tecnologia de forma diferente do que era na Idade Média, e de 200 anos para cá, isso tem uma outra visão. Então, a gente tem as três formas de relacionamento dessas três áreas que a gente poderia tentar cobrir aqui nesse tempo, né? Então, até no início, um pouco antes da Reforma Protestante, a gente tem assim, a educação muito centrada na ideia de artes mecânicas e artes liberais. A produção técnica mesmo, fazer coisas, construir um navio, construir instrumentos e tal, está muito ligado às artes mecânicas. A ideia de agricultura, de pecuária, de administração, inclusive, de medicina, inclusive. A medicina era considerada arte mecânica. Então, o que é arte mecânica no contexto da Idade Média? São todas as artes, a gente está pensando aqui em arte mais como sinônimo de técnica,
não é arte no sentido de estética, né? Depois a gente fala do que é o significado dessa palavra arte e técnica. Então, essas artes mecânicas são todas as obras, todas as atividades consideradas necessárias para o ser humano. Então, a medicina é necessária para o ser humano. Então, é uma arte mecânica. Até a dança de teatro são consideradas artes mecânicas, porque o ser humano precisa de alguma diversão, precisa. Então, o que é arte liberal? O que é a arte do homem livre na Idade Média? As artes liberais são as chamadas artes do trívio e do quadrívio. O trívio, gramática, lógica e retórica. O quadrívio, música, matemática, astronomia e geometria. Essas coisas mais ligadas ao estudo do universo, etc. Quem é que estuda as artes liberais? Quem não precisa trabalhar para se manter, se sustentar, para ganhar vida, né? Então não precisa ganhar vida sendo médico, sendo um construtor de navios, sendo um construtor de casas. É aquele que vai estudar para pensar, vai estudar o significado dos conceitos gramaticais, para pensar logicamente, porque é necessário conhecer o significado das palavras para pensar logicamente, para poder se expressar de forma bonita, de forma bela, no estilo que é a retórica. Então, gramática, lógica e retórica são as artes do trívio. E só quem faz as 3 artes do trívio é que pode fazer as artes do quadrívio. Então, vai estudar música, vai estudar geometria, astronomia, aqueles que já estudaram gramática, lógica e retórica, e só depois das 7 artes liberais é que poderia estudar teologia. Pensa, quem é que vai estudar teologia? Quem não precisa trabalhar para se manter e quem passou anos fazendo gramática, lógica e retórica, trívio, quadrívio, e vai estudar teologia. O acesso às escrituras sagradas era para muito poucos, era para o alto clero. A reforma protestante inverte esse negócio. Ela traz a ideia de que todo cristão é um sacerdote, portanto, todo cristão deve ter acesso às escrituras sagradas. E aí nós vamos estudar gramática, lógica e retórica a partir das escrituras sagradas. Pensa que inversão radical e quanto isso foi contestado, né? Então, a relação entre filosofia, que é a forma como se buscava o conhecimento, a teologia, que é a forma como se chegava a Deus, e a forma da moral, da ética, essas coisas do dia a dia, a economia, tudo isso tinha uma visão, uma relação com a teologia bastante distante. A teologia está lá distante antes da reforma protestante. E essa relação filosofia, teologia e educação, e tecnologia, tudo isso se aproxima muito após a reforma protestante, com alguns pensadores que são fundamentais para a gente entender melhor essa aproximação. E nós somos um pouco fruto dessa confluência de teologia, filosofia e tecnologia, mas nós já estamos num distanciamento disso que aconteceu lá e que foi a origem da tecnologia na Europa, de forma mais acentuada nos Estados Unidos, né, e que resultou num desenvolvimento muito grande dos Estados Unidos nos 200 primeiros anos, e depois isso teve uma outra ruptura. Então é uma outra cisão que acontece, que a gente precisa entender para entender o que a gente vive hoje. Você mencionou assim, né? Assim, é tão beleza de usar as palavras que vai remontando a gente a imaginar lá no passado, né? Então, assim, professor, na história, assim, a gente tem uma certa curiosidade, assim, e como é que veio o termo da origem tecnologia? Assim, e também, assim, né, quais os conceitos relacionados tá com a palavra tecnologia também? Tá, maravilha. É muito importante a gente entender esse plano de fundo que eu já falei, que agora vai ajudar a entender a origem dessa palavra, tecnologia. A palavra técnica, lá para os gregos, ela é meio que arte mesmo, né? Arte é tekne. Então, é a mesma palavra. Arte é tekne. O que é tekne? O que é arte? O que é técnica que vai surgir depois, né? A arte é um caminho entre uma ideia e a sua realização. Então, eu tenho uma ideia, como é que eu realizo? Eu preciso desenvolver estratégias, eu preciso conhecer as leis que regulam o universo, o mundo, para que me façam, né, para que seja permitido construir uma enxada, construir um instrumento. Eu preciso entender
algumas leis para transformar a minha ideia em realização, em algo pronto, né? Então, só que lá na Idade Média, isso era arte mecânica, construir uma enxada, um arado, uma máquina, era arte mecânica. Quem é que se dedicava a isso? Não era o poeta que estava estudando teologia, não eram os astrônomos, eles iam estudar, mas quem que vai construir esses equipamentos? A ideia de trabalho, ela é considerada uma coisa inferior. O pensar é mais elevado e o fazer, o trabalho operacional é inferior. Então, essa visão de teologia, filosofia e técnica, com tudo fragmentado, ou pensar acima do fazer, isso tudo resultou numa lentidão no desenvolvimento tecnológico. As coisas não são produzidas por quem pensa. Quem pensa, se ele se dispor a fazer, ele está descendo um patamar operacional. E aí, com essa nova visão, dessa integração, daí a gente tem que entender teologicamente como que eles chegaram a isso, né? Eles chegaram a esse pensamento dizendo: Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem para ser o gerente, o gestor, o co-regente da criação. Então eles vão para as escrituras sagradas, eu estou falando deles assim, os reformadores, existe uma lista não muito grande de homens que pensaram isso a partir de João Calvino, Lutero, Calvino e alguns nomes menos conhecidos, mas que se dedicaram a pensar mais estritamente essa relação, né, de trabalho, em teologia, em educação. E eles pensavam, se o homem foi criado para gerenciar a criação, esse homem precisa conhecer as leis da criação para ele cumprir o seu mandato. Então, a ideia de mandato divino sociocultural é um conceito teológico que alavanca o desenvolvimento tecnológico, porque Deus mandou desenvolver a criação. Deus mandou ter domínio, exercer sábio domínio sobre a criação. E aí uma frase interessante de João Calvino, né? João Calvino diz que não é possível abrir os olhos sem perceber a maravilhosa sabedoria do Criador. Mas, que ao observador comum, muitos detalhes passam despercebidos. E ao pesquisador atento, esses detalhes vão se tornar mais evidentes. Então, olha, uma reflexão teológica que alavanca o desenvolvimento tecnológico, né? Precisamos fazer pesquisa. O pesquisador vai descobrir traços do Criador que o observador comum não vê. E aí é com essa visão que é criada a Academia de Genebra em 1559, bastante tempo, né? E alguns estudiosos lá da Academia de Genebra vão levar mais adiante esses pensamentos do Calvino com a ideia de que Deus é o maior dos artífices. Então, nenhum artista, nenhum artífice pode ser considerado braçal, operacional, inferior a quem pensa. O pensar e o fazer têm que caminhar juntos para a glória de Deus e para o progresso humano. E essas questões todas, professor, passam por uma evolução, né? Sim. Nós estamos falando de tempos atrás, séculos atrás, e aí a gente vem avançando em relação ao conhecimento, ao desenvolvimento, e o currículo, né, também ele vem se alterando. Sim. A gente até brincou aqui no bastidor, a gente pode nem falar, porque a gente brincou aqui no bastidor, mas existe, assim, algumas alterações em relação ao currículo, né, de fato, e na visão da senhora, como é que todos esses termos voltados para essa evolução do currículo, sabe, como é que isso vem desenvolvendo a tecnologia de fato, esse avanço da tecnologia, sabe, voltado para essa questão do currículo de fato, sabe? Sim. Então, acho que a gente volta para esse miolinho que eu estava Só explica para as pessoas, professor, o que seria essa questão do currículo. Tá. Não é todo mundo que vai saber Você disso. não quer correr. Eu acho que é importante, sim, para as pessoas poderem entender desse meio. Assim. Acho que seria legal. Tá. Eu vou até olhar para o meu É importante. ali, né? Que eu sei que tem gente ali que sabe o que é currículo. E tem gente que pensa que sabe o que é currículo. Mas é muito importante nós... Eu fiquei curiosa aqui, professor Rosenberg, se a gente perguntasse assim, o que é currículo para você? O que é currículo para você? Nós ouviríamos respostas muito diferentes, né? Então, a palavra currículo, no original, ela significa tanto uma pista de corrida, quanto o próprio veículo para a corrida. Quanto à própria corrida. Então, uma carruagem,
ela poderia ser um currículo, esse instrumento que vai levar a pessoa de um lugar a outro, ou uma pista de corrida. Não é muito diferente hoje. Se a gente fala assim, o Igor vai participar da corrida de São Silvestre, a gente perguntaria para ele, mas, Igor, onde é essa corrida? Então, ele vai participar da corrida, a gente quer saber onde. Ah, a corrida vai acontecer na pista tal, né, nas avenidas X, Y, Z. É ali que vai acontecer a corrida. É currículo. Currículo é percurso. Currículo é caminho que leva de um lugar para outro lugar. Então, o currículo tem ponto de partida, tem ponto de chegada. Então, o que é o currículo educacional? A gente tem que ter uma ideia do que é o ser humano e onde a gente quer conduzir esse ser humano. Então, a ideia do currículo educacional medieval, ele era esse currículo, assim, o currículo das artes mecânicas é aquele que vai estudar é, geometria, não, geometria é quadrilha, que vai estudar agricultura, agronomia, ele precisa saber um pouquinho de gramática, para ele conhecer minimamente os textos daquela disciplina, mas ele não vai estudar um currículo de gramática, como os gramáticos, que vão desenvolver, né, uma visão de mundo a partir da definição clássica dos conceitos, etc. Então, o currículo clássico, que é diferente do currículo mecânico, das artes mecânicas, o currículo clássico era o que a gente já falou: gramática, lógica, retórica, depois geometria, astronomia, e matemática, música, depois a teologia. Esse era o currículo clássico, esse era o currículo medieval. Quem é que percorre esse currículo das artes clássicas, das artes liberais, das artes do homem livre? Um grupinho pequenininho, né? Era uma educação chamada de aristocrática. A aristocracia que pode seguir esse currículo das artes liberais. Com a reforma e com esses homens que são pouco conhecidos, mesmo no contexto teológico reformado, nas universidades profissionais, etc. Eu nunca encontrei mais que meia dúzia de pessoas que já ouviram falar em Pierre de la Ramée, que é um calvinista francês que é morto na noite de São Bartolomeu, que é o massacre dos protestantes lá em Paris. E o Pierre de la Ramée, ele inverte esse currículo. Ele é o primeiro a dizer: nós não podemos continuar ensinando gramática, lógica, tirar a teologia lá no final. Nós vamos ensinar para todo mundo. Então, é um currículo, se a gente chamaria de democrático, nós vamos ensinar gramática, lógica e retórica a partir das escrituras sagradas. Então, a Bíblia tem textos preciosos que a gente vai ensinar o que é o verbo, o que é o advérbio, o que é o pronome, o que são as locuções adverbiais que dão sentido ao texto. Quando nós estudamos assim, tem um capítulo todo, e aí lá no meio assim, vós pois. O que é esse pois? Esse pois está remetendo a tudo que foi dito antes. Por causa de tudo isso, eu vos rogo que façam isso, isso, isso. Então, esse estudo da gramática, a partir do texto bíblico, começou a acontecer com crianças de 7, 8 anos, na Academia de Genebra. As crianças de 7 anos até 12 tinham um currículo já fundamentado nessa inversão das artes liberais, estudando gramática, lógica e retórica a partir da teologia, junto com a teologia. Então, essa inversão ela é muito mal vista por uma ala dos acadêmicos, dos doutores, porque quebra mesmo o status, né? E o Pierre de la Ramée, ele é morto por causa disso. Ele é morto por causa da inversão do currículo. Mas ele já tinha vários seguidores, já tinha várias pessoas anotando os textos que ele escrevia, os comentários dele de aula. E um desses seguidores acaba chegando, os comentários de um desses seguidores do Pierre de la Ramée acaba chegando num outro chamado William Ames, um holandês. E é esse William Ames, então a gente já está na quarta geração, tem Calvino, Pierre de la Ramée, tem os outros, e tem William Ames, que ele é que desenvolve um negócio chamado tecnometria, que aí sim, Igor, é a primeira palavra que depois vai ser utilizada mais como tecnologia, porque a technometry seria assim uma mensuração da técnica, né, de metria, oferecer um estudo da técnica, um estudo das artes. É um livro, Tecnometria, do William Ames, que acaba sendo utilizado em Harvard e por 200 anos aproximadamente, como sendo a base curricular do ensino superior. A base do ensino superior
em todas as áreas na Universidade de Harvard era a tecnometria do William James. Então, como é que isso funciona a tecnologia? Por causa daquela ideia de que todas as artes estão conectadas com a teologia. Essa é a filosofia dele. Assim como para Aristóteles tinha uma coisa chamada metafísica, e tem que estudar gramática, lógica, retórica, depois a metafísica, o porquê das coisas, a origem das coisas, né? Ele meio que descarta a metafísica, coloca a teologia no lugar, e a tecnometria, ela é um resumo de todas as artes, e ele orienta para que cada disciplina, não chama de disciplina, mas na verdade ele chama de arte, né? Cada arte, cada técnica, cada disciplina seja estudada a partir da tecnometria, a partir dessa ideia de estabelecer o trivium, portanto a gramática, a lógica e a retórica daquela disciplina. Para simplificar, você vai estudar engenharia. O que é engenharia? Você tem que definir a palavra engenharia primeiro, ir lá para a origem da palavra, e depois procurar identificar as funções da engenharia, as várias áreas, os vários usos. Então, tudo que vai ensinar tem que estudar os rudimentos, as palavras-chave de cada disciplina, desmembrando ao máximo possível. Isso seria fazer a tecnometria de cada disciplina. O professor deveria compreender profundamente o vocabulário, a gramática da sua disciplina, para ele poder raciocinar logicamente, sem conhecer profundamente os conceitos. Ele não raciocina logicamente, ele não é capaz de ensinar de forma coerente, ele não é capaz de uma boa retórica, de uma boa didática. Se ele não conhece bem a gramática e a lógica, ele não tem uma boa retórica. Então, o professor deve ter esse domínio e deve ensinar os seus estudantes a ter esse domínio, ter um domínio total da gramática dos seus conteúdos. E raciocinar coerentemente, buscando entender natureza e função de cada coisa, expandindo para outras áreas. Eu entendo que a engenharia não é uma disciplina isolada no mundo, está relacionada com outras coisas, como é que elas se relacionam. Então, a tecnometria se resume de todas as artes ou de todas as técnicas, tendo Deus como sendo o supremo artífice, aquele que é o único que conhece todas as coisas e todas as conexões entre todas as coisas, e portanto, não existe nenhum conhecimento que seja insignificante. O conhecimento teórico, ele é tão importante quanto o conhecimento prático. Não vamos subestimar o prático e focar no teórico, tem que estar junto. Então, esse é um embrião de desenvolvimento tecnológico daquela nação. De fato, é uma aula a cada pergunta. Professor, eu tenho um projeto, assim, um ponto, que seria o seguinte: a tecnometria deu origem para o que a gente pensa como tecnologia. Sabe assim, como é que era essa relação, professor, lá no tempo medieval, e o que vai transformando para a educação moderna? Porque a gente entende que a universidade ela desenvolveu um papel muito importante de fazer umas reformas curriculares para a gente ficar sintonizado e alinhar a teoria com a prática. Mas como era antigamente, e como seria hoje, professor? As principais diferenças que a senhora consegue contextualizar para a gente? Tá. Eu acho assim, até o final da Idade Média, você conseguiu perceber que era fragmentado, as pessoas estudavam coisas distintas, né? E embora a gente saiba que tem aquele teórico que é biólogo também, que vai lá fazer pesquisa e etc. Mas era fragmentado. Com a Idade Moderna, com a Reforma Protestante, com a Universidade de Harvard, que assume a tecnometria do William James, começa a trabalhar nessa integração de teoria e prática, de gramática, lógica e retórica de todos os conteúdos. Com isso tudo, a gente tem 200 anos de um florescimento da tecnologia, um florescimento desse estudo da técnica, estudo do método, com a visão teológica de que eu sou responsável diante de Deus por aquilo que eu aprendi, por aquilo que eu tenho curiosidade, sabe? Pelos meus dons. Eu tenho curiosidade de pesquisa, eu preciso pesquisar. Eu tenho curiosidade, eu preciso descobrir, para que Deus seja glorificado através do meu trabalho e as pessoas sejam beneficiadas com as descobertas que eu fizer, com os produtos que eu construir e tal. Isso vai 200 anos assim. Por isso que
uma pergunta importante para a gente entender o que acontece depois de 200 anos é por que no Brasil a gente não teve esse avanço tecnológico nesses 200 anos. Vamos pensar que os Estados Unidos começaram a ser colonizados de verdade em 1620, pelo menos 100 anos depois do Brasil, se a gente considerar que as capitanias hereditárias começaram em 1517, né? Então, 100 anos depois eles começam a ser de fato ocupados, colonizados, mas já são criadas universidades. Harvard começa a funcionar de verdade em 1636, e lá tem esse desenvolvimento todo de 200 anos. Aqui a gente chega em 1808, ainda tem nada aqui em 1808, quando chega a família real, né? Então lá, muita coisa é biblioteca pública e desenvolvimento de muitas coisas, muita formação de erudição mesmo, de pessoas que conhecem. Mas hoje a gente olha bem parecido. Também nos Estados Unidos tem muito analfabeto, também nos Estados Unidos tem muita precariedade já em muitas áreas, embora eles avançaram muito, então eles estão muito à nossa frente. Então, o que aconteceu lá de diferente daqui? E o que aconteceu lá de parecido com o que está acontecendo aqui, para que a nossa educação hoje seja tão parecida já com a gente? Então, aí é uma diferença filosófica e teológica. A teologia que estava funcionando lá na Universidade de Harvard, no Yale e nas outras colônias, ela era muito diferente da visão teológica e filosófica que estava governando, né, o pensamento aqui. A gente nem tinha universidade, a gente nem tinha pensamento científico, tecnológico aqui mesmo, né? Mas a partir de 1859, quando publicado o livro Origem das Espécies, lá na Alemanha, surge uma nova cosmovisão, surge uma nova visão de mundo. A ideia de que o homem não foi criado por Deus, o homem não tem esse mandato divino sociocultural, o homem é resultado da evolução lenta, gradual e sucessiva ao longo de bilhões e bilhões de anos. E é essa visão que, se a gente guardar as devidas proporções, a gente puder reconhecer que também é uma visão teológica, porque é uma visão religiosa, Deus não existe, é uma visão ateísta, mas está nesse escopo da teologia, da filosofia e da tecnologia. A gente vai fazer tecnologia para quê agora? Para controlar esse ser, que não é muito mais do que os animais. Tem uns escritos aí desses manifestos humanistas, inclusive. O manifesto humanista diz que o ser humano ele não é nada além de um animal evoluído. E tem um texto que diz assim, que nós devemos aceitar os fatos e não o que nós gostaríamos que os fatos fossem. O fato é que não existe nada de imago Dei no ser humano, não existe nada de mais elevado no ser humano, nós somos só resultado de uma evolução cega e tal. Essa visão dita científica, que não pode ser comprovada, quem pode provar que o homem evoluiu ao longo de milhões de anos? A ciência mesmo não consegue comprovar isso. Quanto mais fósseis são encontrados, menos fica possível provar, porque não tem fóssil sequer de um animal que seja meio isso e meio aquilo. Os fósseis só mostram animais completos. E aí a gente já entra numa outra discussão, né? Então toda a ciência tem lutado para provar uma teoria, uma hipótese que explica a origem e o desenvolvimento do ser humano. Não tem conseguido. Mas isso entrou na academia, sim, solapando mesmo toda a outra visão tecnológica, toda a outra visão teológica, toda a outra visão filosófica. Isso chegou em Harvard e Yale, isso chegou nas universidades confessionais americanas, como chegou nas universidades confessionais europeias, e ninguém pode fazer pesquisa mais a partir de uma perspectiva da tecnometria de William James, por exemplo, porque não vai receber fomento de lugar nenhum, ninguém vai patrocinar esse tipo de pesquisa, porque afinal, uma coisa é religião, outra coisa é ciência, sendo que foi essa visão de integração mesmo da religião, né, da teologia, da filosofia, com a tecnologia que alavancou um progresso responsável. Né? Mas essa visão humanista, aí a gente poderia dizer tecnicista, mas essa palavra no vazio ela não vai significar nada, né? A não ser que a gente tenha o tecnicismo como desprovimento do homem de qualquer
substância que não se possa provar no laboratório, não se possa medir no laboratório. Então, essa ideia de que o homem não tem alma, ela sai de um laboratório, eu não posso medir a consciência, não posso medir a alma, então a alma não existe. Não posso observar a consciência não existe. Essa visão, que eu chamaria de pseudocientífica, que já separou teologia, já separou filosofia, já separou tecnologia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vamos fazer tecnologia aqui, sem pensar de onde veio o homem, para que é que eu estudo, para que é que eu pesquiso, aquela ideia de fazer ciência para a glória de Deus, para o bem do outro, esquece essa coisa lá para o conto da carochinha. Então é essa fragmentação que começa ali meados do século XIX e vai avançando, inclusive, para as universidades confessionais. E a gente tem universidades confessionais que jamais ouviram falar dessa integração da teologia com a técnica, enquanto isso foi importante para o desenvolvimento das ciências, das artes. Uhum. E aí, voltando àquela questão do currículo, assim, hoje em dia, nós trabalhamos diversas ferramentas na parte de ensino-aprendizagem, né? Inclusive, a gente vem sempre buscando uma forma de interação com o nosso aluno e, de fato, cada um aprende de um jeito, cada um tem um perfil, ok? Mas isso se deve muito aos currículos medievais e à evolução que isso vem acontecendo por meio da tecnometria também. Como é que a gente pode pensar nessas ferramentas, professor, de ensino-aprendizagem lá do currículo atrás, medievais, evoluindo para o dia de hoje? Porque não posso dizer que está na moda falar isso, mas assim, as técnicas de ensino-aprendizagem existem diversas, né? Sim. Se alguns professores ou alunos têm resultado ou não, acho que vai muito da metodologia e da forma que ele é aplicado. Mas lá atrás criou-se algum tipo de padrão, vamos dizer assim, né? Pensando nos currículos medievais e como que isso evoluiu até então, que a gente exige hoje, mas existe hoje. Mas isso tudo se deve provavelmente por conta também dessa questão da tecnometria, né? Só pode nos ajudar em relação a isso, professor, por favor? Sim. Então, quando a gente fala de meados do século XIX, que houve essa reversão, né? Ali começou-se também um processo de educação para massificação. Isso está muito claro em vários documentos que eu analisei. E essa massificação, ela se dá principalmente quando eu não ensino a pensar em profundidade. E aí eu não ensino aquilo que era ensinado lá no contexto medieval, eu não ensino o trivial para ninguém. Então, se na reforma, a partir da reforma, a partir de William James, todo mundo começou a estudar gramática, lógica e retórica a partir da teologia, a partir das escrituras, isso tudo no final, na segunda metade do século XIX, isso começou a ser considerada a educação livresca. Então, a educação livresca é você estudar conceito, você estudar gramática, você estudar a partir dos referenciais teóricos de outros autores. E veio toda uma ladainha, um blá blá blá, e de que a criança deveria ser levada a estudar a partir da observação, a partir da experimentação, e não a partir da teoria. Separou de novo. A criança deveria aprender primeiro a coisa, para depois aprender o nome da coisa, para depois aprender a escrever a coisa. Então, a própria alfabetização sendo empurrada cada vez mais para frente. E a criança indo para a escola cada vez mais cedo, mas aprendendo a ler cada vez mais tarde, até o ponto de não aprender mais a ler. Hoje nós temos, inclusive, teóricos defendendo o currículo aqui, entre aspas, de que a cultura oral ela é tão importante quanto a cultura escrita. Eu estudei um texto chamado O Mito da Superioridade da Cultura Escrita. O mito da superioridade, mito a ideia de que saber ler bem, interpretar bem o texto é melhor do que simplesmente ter uma cultura oral. Nós estamos nesse ponto já, nesse ponto de destruição da educação a ponto de ter uma defesa do analfabetismo, defesa de que você que sabe ler bem, que sabe gramática, lógica e retórica, e o analfabeto que nunca leu nada, vocês estão no mesmo nível de igualdade. Ninguém está dizendo que um vale mais do que o outro em termos de ser humano, mas esse que aprendeu aquele currículo medieval, que sabe
a função do pois dentro da frase, que sabe a função do ponto, da vírgula, que ele vai ser menos ludibriado do que o outro, que não sabe nada, né? Que ele vai ter capacidade de pensar logicamente, raciocinar logicamente, e, portanto, se expressar coerentemente de uma forma melhor do que aquele que não sabe ler, que ele olha e que uma série de coisinhas aqui, né? Então, o currículo educacional hoje, no Brasil e no mundo, é um currículo muito influenciado pela ideia de formar a massa e não de formar a pessoa que pensa, que é capaz de responder pela forma como ela entendeu um argumento, defender esse argumento ou contradizer esse argumento, né? Então, nós estamos nesse momento da história. Nossa universidade tem um desafio enorme de voltar para um currículo medieval de ensinar gramática, lógica e retórica, ensinar a pessoa a ler de verdade, ensinar a pessoa a compreender o significado dos pronomes, qual a diferença do este, do esse, do seu e do teu. Nós não sabemos isso mais, né? A gente lê e não sabe se é seu, se é teu, qual a diferença de quem está falando. Então, eu vou voltar aqui até para um trecho bíblico, já que o nosso tema é essa integração, né? Tem um texto bíblico, imagina um texto que diz assim: Senhor, perdoa o teu povo, porque os seus pecados têm crescido sobremaneira aí, né? Teu povo, seus pecados. De quem é o povo? De quem são os pecados, né? O povo é de Deus, os pecados são do povo. Mas as pessoas leem como se fosse a mesma coisa. O seu povo, o seu pecado, o teu... Porque a gente não para pensar em coisas... Esse embrião de gramática, esse rudimento de gramática a gente não sabe mais. Pastores não sabem, professores não sabem, ou não param para pensar mais. Trazendo isso para todas as áreas, Igor, como é que a gente vai trabalhar com o currículo medieval no curso de engenharia de software, né? Se eu fosse fazer um curso com você, eu teria que ser ensinada a gramática do seu conteúdo. Você tem que me dar as palavras básicas e me ensinar o significado dessas palavras para que eu possa pensar minimamente para entender o que você está dizendo. E aí, as ferramentas. Incrível. Tem um artigo escrito na década de 40, 1940, por uma autora inglesa. Ela escreveu um texto chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. E ela fala do Trivia. As ferramentas perdidas são o estudo da gramática, da lógica e da retórica. Se nós voltarmos a isso, em todas as áreas, nós já estamos avançando. Cada aluno, cada disciplina, aprender gramática de verdade. E claro que seria muito bom se isso acontecesse desde os primeiros anos do ensino fundamental, né? Mas aí a gente já está falando demais, porque a legislação vem dizendo que a criança tem o seu saber, que a criança tem que ser respeitada com o conhecimento que ela tem, que o professor não pode trazer conteúdo. E aí tem, né, um personagem aqui que é o patrono da educação brasileira, que critica o que eles chamam de educação bancária, que é exatamente dar desde o conteúdo básico, ensinar o significado dos conceitos, ensinar a pessoa a pensar a partir de conceitos consistentes, sólidos, que ela possa ter assim, não, concordo, mas ela precisa entender para não concordar. Então, as ferramentas são essas. Precisamos voltar a ensinar a ler, escrever, ensinar a pensar, para que as pessoas sejam capazes de depois avançar nas diversas áreas que elas escolherem estudar. Estou pensando assim, né? Que a todo momento a gente chega lá e fala sobre um trevo, assim. Você poderia explicar assim o que realmente é um trevo, sabe, para o pessoal entender? Também assim, quem é que deve se preocupar com o trevo hoje em dia? Esse papel é de quem? Você pode disseminar todo esse conhecimento para que a gente volte um pouco às bases antigas. Sim. Mas só responder isso aí, professor, eu estou pensando aqui, né? A gente está usando muito o chat GPT para muita coisa, sabe? Então, acho que essa discussão aqui, ela cabe para tomar um pouco de cuidado, né? Porque, às vezes, assim, a gente usa muito, a ferramenta é muito boa, acho que não é questão de não usar, sabe? Mas eu acho que a forma que é usada, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a tendência é que as pessoas deixem cada vez mais... Isso que você falou do teu e do seu aí, eu paro para pensar, falei, cara, é mesmo, sabe? Daqui a pouco,
as pessoas já não estão pensando isso mais não, meu amigo. Quer dizer, já está acontecendo, né? Já. Mas isso vem acontecendo porque as ferramentas que a gente vem usando também, ela meio que te molda para seguir esse caminho. É difícil você conversar com uma pessoa que ela tenha uma condição de gramática e de fala assim impecável, é complexo, assim, não é uma coisa simples. E a gente, cada vez que passa, parece que é mais condicionado a usar. Sim. Eu não estou colocando que o chat GPT é de forma pejorativa, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que nós mesmos acabamos deixando de utilizar a fala e a escrita de forma correta por conta de ferramenta, a correria do dia a dia, eu tenho que produzir mais, e a gente acaba pecando em algumas linhas, né, de ação. Eu acho que Com isso é certeza. importante a gente... Então, são duas coisas que estão juntas, mas que dá para a gente até tentar responder separadamente, porque são coisas Sim. muito importantes. A importância da gramática, Igor. O trívio. O que é de fato o trívio? O trívio, a palavra trívio significava 3 caminhos para a sabedoria. Na verdade, existem algumas referências lá que o trívio significava onde 3 caminhos se encontram. Então, onde a gramática lógica e retórica se encontram, o trívio, 3 vias. Trívio de 3 vias mesmo, né? 3 vias para a sabedoria. Você vai encontrar sabedoria se você estudar gramática lógica e retórica. Você estudar premissas da lógica. Então, eu falei da gramática de cada conteúdo, de cada disciplina, a importância de saber de verdade os conceitos fundamentais. Eu vou fazer curso de pedagogia. Qual que é o trívio da pedagogia? Tinha que entender os conceitos chaves de pedagogo, de paidagogos, a palavra que vem lá da Grécia, o que significava o paidagogos na origem. E, então, tem que conhecer os conceitos, tem que conhecer a linha do tempo, a história dos conteúdos que eu estou estudando, estou ensinando, e as premissas. Lógico que é uma coisa bem, bem interessante que a gente não tem nem pensado assim, que se isso for verdade, isso aqui não pode ser. Porque 2 verdades, se elas forem contraditórias, ou as 2 estão erradas, ou uma das 2 está erradas. Então, analisar premissas. E a gente não tem estudado lógica nem de longe, né? Então, você acredita que o homem veio do nada, do macaco? Eu acredito que o homem foi criado por Deus. Você fica com a sua verdade, fica com a minha. Não, se eu for pensar logicamente, um de nós dois está errado. Porque ou Deus criou, ou o homem evoluiu. Ou Deus criou o homem adulto, como a Bíblia diz, ou evoluiu de uma bactéria, antes da bactéria, uma célula não viva, uma célula material se tornou uma célula viva. Essa célula viva foi, eu estou raciocinando logicamente, a partir da premissa da darwinista. E aí não dá, quer dizer que a sua verdade é tão importante quanto a minha verdade. Tá tudo certo. Posso falar. Se são opiniões, você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Mas tem um fato. Qual é o fato? Nós aparecemos aqui do nada, nós evoluímos ao longo de milhões de anos. Deus criou esse mundo e nós somos responsáveis, vamos prestar contas diante dele. Não dá para que as duas verdades... Logicamente, no campo da lógica, não dá para aceitar as duas pressuposições como verdadeiras. Uma anula a outra. Então, temos que aprender gramática, com os pronomes, os verbos, advérbios, e aí ver a frase dizendo esse pois significa alguma coisa aqui, esse mas significa uma coisa diferente, né, do pois. Então não adianta eu achar que as palavras são simplesmente construções sociais e que a linguagem evoluiu. Não, nós precisamos ir para a origem, nós precisamos saber o significado da palavra para o grego, no latim, como é que ela evoluiu para chegar no momento que a gente está. Precisamos estudar gramática. Esse é o trilho. Temos que estudar gramática. Precisamos estudar um pouco de lógica. E precisamos estudar recursos de retórica para dar uma boa aula, para escrever um bom artigo. Né? Nós precisamos ter os cânones da retórica, que é um negócio que até hoje eu não tenho domínio absoluto, mas eu acho fantástica a ideia de que você tem que ter uma ideia, criar uma ideia, aí você tem que ter autoridade. Você vai escrever um artigo, se você estudar os cânones da retórica, você vai perceber que quando você cita um autor que disse alguma coisa antes de você sobre aquilo, você está usando uma fonte de autoridade, que é um dos cânones da retórica. Você trazer uma autoridade para o seu argumento. E aí você tem que criar um estilo, né? Estilo tem que ter alguma beleza para comunicar. Então, é isso. Gramática, lógica, retórica e gramática tem a ver com conceitos, histórico de conceitos, a lógica tem um pouco a ver com a história
do conteúdo, como esse conteúdo vai se desenvolvendo, quem já falou alguma coisa sobre o meu assunto, qual é o estado da arte e a retórica, como que eu transmito isso, como eu comunico isso, não adianta eu saber e, e ficar guardado ali. Mas aí a sua pergunta mesmo me perdi um pouquinho. Né? Eu falei que tinha a ver, mas... Eu estava falando sobre o chat GPT, sabe? GPT. Porque Então, da complexidade que lembrei. é, né? Isso. Aí, assim, quanto mais eu tenho domínio de Trivial, mais eu posso usar o site GPT com autoridade. Porque eu vou perceber quando ele está falando bobagem. Entendeu? E fala, às vezes fala. E fala. Agora, se eu não sei nada de história, eu estava conversando com o meu genro outro dia sobre isso, e ele falou: você tem que saber utilizar, você tem que saber dar os comandos e tal. Os prompts. Ele falou isso. Aí ele falou: vamos fazer um teste. Aí eu falei: tá, então eu quero saber alguma coisa sobre o Thanksgiving. Aí, se você falar assim, o que foi o Thanksgiving? Vai aparecer um monte de bobagem, inclusive Thanksgiving é uma mentira, que Thanksgiving é a comemoração, né, dessa primeira festa de ação de graças nos Estados Unidos. Eu já li, pesquisando sobre Thanksgiving, não no GPT, mas no Google mesmo, eu já achei lá que Thanksgiving foi uma armação, uma invenção criada tantos anos depois e tal. Mas eu vi os documentos por imagem, né? Eu li o documento escrito lá em 1621, na celebração do primeiro Thanksgiving, quando os indígenas foram convidados, inclusive, para celebrar o primeiro ano de plantio e colheita ali dos colonos que tinham chegado em 1620. Eu vi esse documento, eu tenho esses textos. Então, se o meu genro acabou falando assim, história do Thanksgiving a partir das fontes primárias. Aí apareceu o nome do Bradford, William Bradford, que escreveu o primeiro relato lá em 1621, entendeu? Então, só que se eu não estivesse ali, se eu quisesse assim, história do Thanksgiving, vai aparecer que é história de dominação, de colonização, que é uma invenção. Mas se eu sei um pouco mais, eu dou os comandos corretos, eu consigo trazer informações corretas. Só que o próprio texto que ele trouxe, que ele conseguiu lá, não tinha muita lógica, porque falou do William Bradford, falou dos indígenas que foram convidados para uma festa de celebração do primeiro ano de colheita e tal. E depois começou a aparecer alguns textos carregados de uma ideologia anti-americana, no mesmo artigo, dizendo que aquilo não era verdade. Então, eu consigo, pelo conhecimento da história, pelo conhecimento da lógica, olhar para um texto produzido pelo site GPT e dizer: aqui tem verdades que eu posso encontrar comprovação, aqui tem ideologia. Aqui só tem ideologia. Cadê as comprovações? Quem são os autores que estão dizendo isso? Esse parágrafo está dizendo, né? Então, nós vamos pegar alguns trabalhos acadêmicos que são Frankenstein, se foi feito pelo GPT. Porque o aluno não tem condição de fazer uma análise coerente daquilo. Aí eu acho, assim, que vai ter essa discussão nossa, também chat GPT, porque está muito em pauta hoje em dia, né? Inclusive, a instituição vem trabalhando muito essa questão também da utilização da inteligência artificial institucionalmente também, né? Isso é uma discussão que já não tem como a gente fugir dela, né? Mas de todos esses conceitos que a gente falou aqui agora, sobre de conhecimentos, trazendo para a nossa realidade, sabe? Quais seriam as maiores dificuldades para a gente trabalhar isso dentro da universidade, sabe? No nosso contexto, eu sei que existem contextos regionais, né? Pensando no nosso contexto, o que o senhor acha assim, de maior dificuldade, pensando no que nós falamos aqui hoje em dia, né? Até para o nosso aluno também ter uma percepção do que a gente vem pensando também em relação a muito que pode ser aplicado dentro da universidade, ou que já está sendo aplicado dentro da universidade, e acho que a senhora tem muito conhecimento para dizer assim, as dificuldades também. Né? Sim, professor Rosenberg, tem muita dificuldade e tão difícil falar da dificuldade, porque a gente fica pensando assim, eu falo da dificuldade, tem que falar qual a alternativa para vencer essa dificuldade, né? Mas a maior dificuldade hoje é o analfabetismo. Os alunos estão chegando sem condição mínima de interpretar um texto. Eu tive contato, em 2020, com algumas pessoas, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, não foi aqui em Goiás, não foi em São Paulo, foi em outro estado,
Então, ninguém aqui soube suspeito, É. mas eu tive contato com diretores que não sabiam escrever, coordenadores pedagógicos que não sabiam escrever. Eu dei um curso sobre o que é analfabetismo funcional. E eu estive com uma pós-graduada. Tinha um curso de graduação de 5 anos, tinha uma pós-graduação em gestão de pessoas, não vou falar a graduação dela. E eu pedi para ela escrever um texto de 2 páginas. E pedi para ela ler o texto que ela escreveu. Ela não conseguia ler o texto que ela escreveu. Ela entrou em crise. Ela disse, professora, deixa eu explicar para a senhora, porque eu sou muito melhor falando do que escrevendo. Esse é o discurso, essa é a desculpa. Eu sou melhor falando do que escrevendo, eu explico para a senhora. Eu disse, não, quero estar trabalhando com produção textual. Por favor, leia o que você escreveu. Ah, professora, ela ficou nervosa. E ela não conseguia, de fato, ler. Por quê? Porque ela tinha colocado ponto final no lugar errado, a vírgula no lugar errado. A hora que ela ia ler, ela percebia que não fazia sentido. E eu sofri junto com ela até que ela terminasse de ler aquele texto. Porque ela tinha muita dificuldade de ler o que ela escreveu. Imagina um outro texto, né? Eu já ouvi uma vez a leitura de um livro que eu escrevi no audiobook. Eu escrevi um livro, uma pessoa disse, vou ler seu livro e vou mandar para as pessoas do grupo. E eu comecei a ouvir o que ela tinha lido, dizendo, foi isso que eu escrevi. Trechos, né? Não tudo, mas tinha trechos que diziam, não faz sentido, porque emendou, em vez de fazer a pausa na vírgula, a pausa no ponto final, emenda tudo e fica outra coisa, fica outra frase, não é aquilo. E os nossos alunos estão assim. E, lamentavelmente, nós temos professores assim. Então, o grande desafio, como é que vai usar o site GPT se não vai conseguir ler um livro bem coerente, bem escrito? É difícil a pessoa entender, porque não tem essa bagagem gramatical, etc. Imagine um texto produzido pela inteligência artificial, que não tem compromisso nenhum com uma lógica coerente, né? É um apanhado ali de informações. Então, o grande desafio é o analfabetismo funcional. E a solução é uma reeducação. Eu penso que nós deveríamos criar clubes da gramática, clubes da retórica. Vamos ler e ter coragem de ler em voz alta. Você corrige a minha leitura e a gente lê de novo o mesmo parágrafo, buscando o sentido ali daquele livro, porque tem sentido. Os textos têm sentido. Mas todo o movimento de desconstrucionismo que vem no final do século XIX, depois, né, do relativismo e tudo, vem desconstruindo até a ideia de que um texto tem sentido. O texto, o que significa para você, o que significa para você. Quantas aulas de cursos universitários são simplesmente isso? Cada um lê o mesmo texto, cada um explica o que entendeu e a aula acaba. E todo mundo tira a mão. Então, o texto significa alguma coisa. O que o autor comunicar? Por que ele escolheu esse e não este? Né? Por que ele escolheu seu e não teu? O que significa esses termos aqui? Nós precisamos de um movimento, assim, de dar alguns passos para trás, estudarmos um pouco mais a nossa língua portuguesa, estudar a gramática clássica, para a gente poder avançar. Eu acho que vai muito assim, da desculpa, o negócio que você falou. Tem alunos que às vezes ele quer muito ir para as exatas, ele vai porque ele usa a desculpa de que ele não é bom na leitura, ele não é bom na escrita, mas eu sou bom com número. Aí ele escolhe a exata. O problema é que às vezes que a pessoa que ela não gosta da exata, mas também ela não vai muito bem na escrita, sabe? E aí... Aí a gente volta para a tecnometria. Sim. Porque o que esses homens lá de Harvard, o que William James, os seguidores dele, entendiam? Que todas as coisas são importantes para que a gente seja bom numa coisa. Eu preciso ler bem, eu preciso pensar bem, eu preciso saber me expressar bem em qualquer área que seja minha. Se eu sou professor de física, professor de biologia, se eu sou engenheiro, se eu sou administrador, né, se eu sou escultor, tem conceitos de simetria, de beleza, eu preciso estudar a biografia de outros escultores, eu preciso ter uma cultura geral. Então, a tecnometria era essa beleza de uma síntese de todas as artes, de todas as técnicas, para que eu conheça minimamente um pouquinho de todas e seja alguma coisa. Mas quando a gente tem essa percepção, a gente começa tendo interesses diversificados, né? A gente começa percebendo que, olha, isso parecia tão longo para mim, mas eu já vi isso que tem a ver com isso que eu estou vendo agora. E a gente vai ter essa cultura mais ampla. Então, a especialização é um grande problema.
Sabe qual que é a definição de especialista, professor? Hum. Tem um humorista que definiu especialista como aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até entender tudo sobre nada. Encaixa, né? Esse é o especialista. Antigamente nós tínhamos o médico. Uhum. E depois a gente tinha o clínico geral e tinha o especialista do coração, só sabe de coração. Aí tinha o oftalmo, e o cardiologista, hoje a gente tem o oftalmo, tem o especialista em glaucoma, tem o especialista em retina, tem o especialista em córnea, tem o especialista em astigmatismo e miopia. Assim, essa fragmentação do ser humano. E é difícil ter um oftalmo que conheça bem o olho humano. Imagine um médico que conheça o organismo humano. Então, essa fragmentação nos deixa muito sozinhos, muito isolados. E é muito importante pensarmos esse todo que é a tecnometria, essa coisa de buscar um conhecimento mais amplo, que o posto do especialista é o polímata. Então, o Da Vinci, por exemplo, é um polímata. Ele sabia matemática, ele sabia astronomia, ele sabia música. E as crianças são um pouco polímatas, né? Caminho por ali, eles têm interesse diversificado. Mas a escola vai fragmentando. Sim. E até agora faz mais sentido quando a senhora reforçou comigo. Então, Zé Berto, estou te entregando esse livro, mas faça a leitura dele com seu filho em voz alta. Sim. Acho que agora faz mais sentido ainda, sabe, professor? Que ela fala que ela fez naquele dia. Eu já fazia isso, quando a senhora me entregou, eu passei a fazer mais isso ainda com ele. Acho que hoje, a partir desse podcast, eu vou refazer mais ainda, porque eu acho que é importante essa questão, acho que fica muito claro, sabe? E a gente está caminhando já mais para o final do podcast, professor. Eu só gostaria muito que a senhora falasse um pouco sobre. A senhora, lógico, né, trabalha na assessoria da reitoria atualmente, mas a senhora também coordena um curso de pós-graduação dentro da instituição, Sim. que tem muito a ver também com o que nós estamos falando aqui agora. Tudo. Gostaria muito que a senhora falasse qual é esse curso de pós-graduação, qual é a importância dele, sabe, professor? E por que a universidade acredita nesse curso de pós-graduação? Eu acho que é importante, que a instituição tem um universo de cursos de pós-graduação. Mas eu também vejo o zelo que a mantenedora tem por esse curso, que a universidade também tem por esse curso. Então, se eu puder comentar um pouquinho sobre, professor, para as pessoas também poderem conhecer qual é o curso de pós-graduação que a senhora coordena, por favor. Sim. Então, eu coordeno o curso de pós-graduação em Cosmovisão Cristã e Educação. Então, não é um curso de Cosmovisão e Educação Cristã, é Cosmovisão Cristã e Educação. Por quê? Nesse curso nós estamos analisando a história da educação ao longo dos séculos, estamos analisando filosofias educacionais ao longo dos séculos, estamos estudando metodologias, abordagens pedagógicas, didáticas educacionais a partir dessa estrutura da cosmovisão cristã. Então, o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo, é uma interpretação da realidade, é um conjunto de pressupostos pelos quais eu olho os fenômenos e avalio e concordo, discordo. E todas as pessoas têm uma cosmovisão, mas nem todo mundo sabe disso. Mas existe uma cosmovisão cristã que é um conjunto de pressupostos coerentes, lógicos, estudados, analisados por várias pessoas. E a cosmovisão da maioria dos cristãos hoje, ela está meio distante dessa cosmovisão cristã do William James, por exemplo, né, de Calvino. A maioria das pessoas que se afirmam como cristãos tem uma cosmovisão híbrida, porque nós aprendemos tantas coisas da área da evolução, das teorias materialistas, aprendemos como verdades absolutas, aprendemos que a educação progressista está progredindo sempre para um mundo melhor, para uma tecnologia melhor, para uma visão de mundo mais humano, mais democrática. Será que é isso? O que é essa educação progressista? Quem progride para algum lugar. Nós fazemos uma análise bem séria das abordagens educacionais clássicas, lá da educação medieval, as abordagens educacionais contemporâneas da Reforma Protestante e as abordagens educacionais fundamentadas no materialismo radical, né? Então, tem muito conteúdo no curso de pós-graduação
em educação. Agora o curso tem 10 módulos, 10 disciplinas, nós chamamos de módulo. O primeiro módulo ele tem o título de Desafios Educacionais do Mundo Globalizado, e nós trabalhamos com a definição de conceitos, procuramos trabalhar com a gramática, a lógica e a retórica dentro desse curso de cosmovisão, definindo a educação com base no dicionário clássico, comparando com a definição de educação dos dicionários modernos, definindo cosmovisão, definindo o ser humano, falando das origens do ser humano a partir das duas visões de mundo, né? O que o materialismo fala sobre a origem do homem, o que a cosmovisão cristã fala sobre a origem do homem. Então tem gramática, tem lógica, tem retórica, tem um módulo inteiro de ferramentas de ensino-aprendizagem, onde a gente fala bastante do trivial, explicamos o que é o trivial, como utilizar na elaboração de um plano de aula. E é um curso destinado a todas as pessoas. Não é um curso para um professor que acabou de fazer um curso de pedagogia e vai para a sala de aula. Para ele também. Mas é um curso para pastores, para líderes de igreja, para pais e mães. Nós temos vários alunos que são pais educadores, que fazem educação domiciliar, que estão educando seus filhos em casa. E essas crianças estão tendo uma vantagem assim, muito grande mesmo, porque estão aprendendo a partir das ferramentas clássicas, né, de todos os conteúdos. Nós temos doutores, doutor já com doutorado, fazendo uma especialização em cosmovisão cristã e educação para aprender a pensar a partir dessas bases da confessionalidade cristã reformada. Eu até ia perguntar para o senhor se eu poderia fazer. Está respondido já. Está respondido. Todos devem fazer. Eu gostaria, falei com o Dr. Carlos essa semana, eu gostaria que todos os professores e todos os funcionários da instituição fizessem o curso, ou fizessem pelo menos alguns módulos. Nós estamos trabalhando agora para oferecer alguns módulos separados, como cursos livres. Ainda não temos nenhum aprovado. Estamos escolhendo qual seria o primeiro, como é que nós trabalharíamos com alguns cursos livres que a pessoa faz como curso livre, tem um diploma, um certificado daquele curso livre, e se depois decide pela pós-graduação, ela já incorpora aquele crédito, né? Esse é o nosso caminho para que mais pessoas da instituição tenham conhecimento desses conteúdos aqui. Ótimo, excelente. Pessoal, infelizmente eu preciso encerrar o nosso episódio por conta do tempo. Eu acho que a gente pode depois agendar outros episódios para fazer com a senhora em temas mais específicos. Eu acho que cabe muito, sabe, professor? Infelizmente eu preciso encerrar, mas gostaria muito de agradecer, tanto o professor Igor por estar aqui hoje, gentilmente aceitou o convite de conversar com a senhora, como a senhora também nesse episódio. Só que sempre a gente tem um ritual aqui, professor, antes de finalizar, eu sempre gosto de terminar o episódio com uma sacada, sabe, alguma frase ou alguma coisa que seja impactante para o nosso ouvinte, que a senhora tenha percebido nesse episódio, o Igor também, sabe, eu sempre vou anotando aqui as coisas no episódio, que eu acho que é legal depois de fazer um apanhado. Aí tem gente que gosta de falar uma frase de impacto, tem gente que gosta de passar algum recado, sabe, então gostaria muito que a senhora, se a senhora pudesse fechar a fala da senhora também com uma frase dessa ou com alguma sacada legal para quem estiver nos escutando, professor, por favor. Tá. O que me ocorreu aqui de pronto é que não existe igualdade e liberdade ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos de educação para a liberdade, para a igualdade, educação igualitária, então nós precisamos parar para pensar, porque essa é uma expressão absolutamente ilógica. Onde houver igualdade, a liberdade tem que desaparecer. Se eu exijo que todo mundo seja igual, eu não dou liberdade para que as pessoas sejam diferentes. E onde houver liberdade, as desigualdades vão desaparecer. Desculpa, as desigualdades vão aparecer. Onde houver liberdade, um vai levantar 3 horas da manhã para estudar, para se preparar, porque quer aprender, porque quer superar as suas próprias limitações, outro vai dormir até 6 da tarde, vai ser medíocre. Então, onde houver liberdade, um vai se destacar e vai avançar, o outro vai ficar para trás. O professor Igor está aqui, né? Quantos anos? 26. 26 anos, doutor. Quantas pessoas de 26 anos tiveram a garra
e souberam aproveitar as oportunidades para estar aqui. Então, existiu liberdade para ele trilhar esse caminho, ele despontou, né, destacou. Quando tem uma imposição da igualdade, lamentavelmente a maior parte das pessoas hoje em dia estão sendo treinadas para a mediocridade por causa da igualdade. Você falou numa frase, uma sacada de toda outra palestra. Eu sou assim, esse é meu vício, né, de falar. Mas o que eu queria deixar registrado isso, onde houver liberdade, vai aparecer a desigualdade. Que bom, e viva a desigualdade, porque nós queremos liberdade. Nós queremos liberdade. E onde houver imposição da igualdade, nós temos escravidão. Onde houver imposição da igualdade, a liberdade acabou. Ótimo. Isso aí. Você não pode encerrar, depois dessa aula da professora Inês, vai ser um prazer conversar com ela. Excelente. Estou muito grato por isso. Né? Assim, realmente, né? Assim, onde há igualdade. Quando eu converso com a senhora, isso nesse episódio fica mais evidente ainda, eu acho que gostaria de deixar uma frase, sabe? Acho que é falar menos e escutar mais, sabe? Eu preciso ver isso. Eu acho que... Então, mas ainda mais quando a gente senta em mesas onde as pessoas... Eu até brinco muito com isso com ele, sabe? Nós precisamos sentar na mesa onde a gente é o mais burro, sabe? Pra gente poder aprender mais com as pessoas, sabe? Porque às vezes a gente quer falar muito, sabe? Quer ensinar demais, meu amigo, mas às vezes a gente não tem a capacidade de escutar o próximo, sabe? De entender. Eu acho que a gente precisa muito pegar isso como visão, porque é um vício de professor, né? Você chega na sala de aula e vai falando. É um vício, né? Então, eu até tenho que me policiar muito para poder falar menos e escutar mais. Eu acho que nesse episódio aqui ele fica mais ainda evidente. Eu acho que se a gente puder escutar mais, a gente aprende muito. E eu acho que isso é extremamente importante para todos nós. E gostaria demais de agradecer a senhora de novo, professor. Eu que agradeço, professor Ezeberg. Foi um prazer estar aqui. Pelo tempo da senhora. Um prazer mesmo estar com vocês. E eu escuto bastante. Eu só tenho conteúdo para compartilhar porque eu escuto muito e leio muito. Eu né? sei disso. Eu leio muito. Assim, se eu achar um livro que tem um assunto que tem, eu quero parar tudo para ler. Para escutar outras pessoas. E a gente escuta aquele pessoal que escreveu há 2000 anos atrás também. Escuta. Quando você está lendo, você está ouvindo, né? E a leitura é um ato de humildade, né? De sentar e receber, ser encharcado por aquilo. Então, a gente precisa de um escoadouro, né? A gente precisa de oportunidade para compartilhar, para comunicar. Isso aqui foi isso para mim, né? Essa oportunidade de transbordar um pouquinho. E vamos marcar mais, professora. Obrigada. Vamos depois marcar os episódios. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar muito de escutar mais assim, nossa, parar para escutar, sabe? Eu acho que isso é importante demais para nós, tá bom, professor? Eu agradeço demais mesmo a participação da senhora. E também comentar para o nosso ouvinte também, né? Tenho certeza que para o nosso ouvinte esse episódio vai fazer muito sentido. Então, se para você esse episódio faz sentido, você vai fazer o seguinte: você vai compartilhar esse link com mais um colega, com a sua família, sabe? Vai curtir, vai comentar. Para o nosso episódio aqui, professor, alcançar mais pessoas. Sim. Ele vai virar eterno, sabe? Tenho certeza que ele vai levar a missão, ele vai levar a visão institucional, né? A nossa cultura institucional ela está também empregada aqui nesse podcast. Então, gostaria muito de agradecer você que participou e nos ajude a crescer ainda mais esse podcast. Esse podcast que é patrocinado pelo CREA Goiás e também pela Universidade Evangélica de Goiás.